vamos pegar a cena da pandemia, porque a pandemia foi o teste do totalitarismo. Tá? É o cenário, né? Vamos lá, Florianópolis. Os vizinhos começaram a entregar vizinho. Teve caso, Fábio, de seguidor meu, da mãe denunciar os filhos por não estar usando máscara, por não obrigar os filhos a tomar. Teve casos de seguidores meus idosos, os filhos obrigar a tomar o remédio. Obrigar, eles não queriam. Obrigar. Sabe o que é obrigar? É pegar no carro e levar à força para dentro de uma clínica e obrigar a tomar, sendo que a pessoa perdeu toda a liberdade. Por quê? Porque as pessoas, elas compram a ideia de uma tal forma que, não, eu só vou poder viver novamente se isso acontecer. É para o teu bem, é para a tua segurança. Só que agora, vamos pegar o efeito da pandemia. Todas as farmacêuticas estão liberando os efeitos colaterais do que o povo tomou. E aí? E outra, eu digo para você sem medo de errar. Tudo que eles estão divulgando agora, teve uma brasileira aqui que ganhou uma causa, teve uma americana que ganhou 100 milhões, parece. Teve outra no Reino Unido e aí começou a vazar. Pessoas ganharam processo, por quê? Porque o efeito colateral matou, porque o efeito colateral deixou na cadeira de roda, problema cardíaco e um monte de efeitos colaterais. Tudo que as pessoas tomaram estava na bula. Os efeitos colaterais estavam na bula de todos. Alguém leu a bula? Quem lê aquele tanto de... Então, mas não é o porquê. Qual era o desejo do povo? Voltar a sair de casa. Liberdade. Então não importa você achando que vai ser liberto, né? O que eles oferecem? Segurança. Não, isso aqui vai te dar segurança para você voltar à liberdade. O que eles ofereceram? A liberdade em troca da tua saúde. E eu falo sem medo de errar. Pega a classe idosa depois de tomar isso. Muitos que tinham disposição, faziam um monte de coisa, não conseguem nem sair dentro de casa hoje. Você tá entendendo? E daí explodiu o câncer turbo agora. Não é nem o câncer, é câncer turbo. Em 3 a 6 meses a pessoa tá em óbito. Parada cardíaca. Parada cardíaca. Jovens atletas caindo em campo de futebol com parada cardíaca. Que é no mundo todo. Né? Em Israel, aquele desfibrilador, não tem? Sim. Tá em todos os pontos de Israel depois do experimento científico. Então, assim, as pessoas queriam liberdade, mas elas venderam a sua saúde. Não, você falar mal disso, era teórico e tal. Só que agora, se você for estudar, você vai ver que todas as farmacêuticas estão sendo processadas. Por causa dos processos, elas estão dizendo os efeitos colaterais. Só que existe algo que eu dizia lá na pandemia. A farmacêutica, ela fez um acordo com o governo brasileiro, por exemplo. Qualquer processo que vem sobre a farmacêutica processa o governo, que o governo sabia. Até o Biden agora, antes de entregar por Trump, está negociando a anistia do cara que foi quem inventou a doença mundial, né? Então, imagine... só para você está entendendo o nível que a gente está chegando? Então, assim, o governo... Então, por exemplo, a farmacêutica, tive um efeito colateral do que eu tomei na pandemia. Processei. A farmacêutica vai processar o governo, porque o governo sabia. Então, ela se exclui de todo o malefício e a culpa do governo. Por quê? Porque foi uma ordem do governo. E aí entra uma pauta agora. Essa aqui é interessante. O governo Trump, a equipe de Trump, no primeiro dia de segunda-feira ele toma posse. Terça-feira ele vai pedir desligamento da OMS. O Trump? Vai pedir desligamento da OMS. Ele vai querer que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, se desligue do governo? Do governo americano. Ele não quer ligação com a OMS. Isso é pauta para muita teoria, tá? Outra coisa. O Kennedy Jr. vai assumir. Kennedy Jr. é um dos caras maior conspiracionistas americanos. Ele falou tudo sobre esse experimento científico do remédio que foi aplicado na pandemia. E ele vai assumir o lugar do Dr. Fauci, que é o cara que monitorou toda a pandemia, que seria o ministro da saúde do governo americano. Um cara que Sim. Um cara que era totalmente contra
esse remédio. E o Trump pega esse cara e coloca como... Então, veja bem, a América vai se desligar da OMS. Isso é um alerta vermelho. Por que é um alerta vermelho, Fábio? Porque isso pode detectar que uma nova pandemia está vindo e o governo americano não vai se submeter à ordem da ONU. E já tem até uma nova doença que nasceu na China agora, que praticamente está nos fazendo lembrar da pandemia que se passou, né? Antecedendo o carnaval... Gente pedindo para adiar ou para não ter carnaval, porque essa doença já está se alastrando em alguns países e até então o governo quer festejar, o brasileiro quer pular carnaval, né? Mesma coisa. É o mesmo cenário praticamente. E essa doença está se alastrando em alguns lugares aí, né? Sim, e aí tem também a questão da gripe... A gripe aviária que já passou para humanos, né? Ela já está um surto nos Estados Unidos em animais e teve já o primeiro óbito em humanos. E ele é muito perigosa também. Então, assim, o Donald Trump se desligar da OMS é um cenário aí que possa... E o cara que vai assumir a saúde do governo americano é totalmente... Todas as políticas da pandemia ele é contra. O cara do Ministério da Saúde, vamos dizer assim, do governo americano, ele é contra tudo.